Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Projeto Errantes e Divergentes. Toda quinta-feira, sempre às 20 horas, lá de Brasília, um convidado, uma convidada, um tema sempre diferente. E hoje, né, uma live de quinta-feira, temos aqui a presença da Suzana Ginsburg Saldense. Me corrija se eu tiver falado o teu sobrenome errado, Suzana. Provavelmente falei. Ginsburg. Errei pouco. Não, Que vai estar com a gente hoje. Só um acentinho. Coisa pouca, coisa pouca. Que vai estar hoje falando com a gente um pouquinho mais, compartilhando aí várias temáticas que a gente tem hoje. E aqui abaixo, Rodrigo aí do projeto Errantes e Divergentes, idealizador, o cara que é o manda-chuva, que é o Severino, que faz programa, entra em contato com os convidados e tá tudo certo. Rodrigo, boa noite, bom te ver, mais uma live, que momento. Mais uma, Suzana, bem-vinda mais uma vez. Christian, sempre. Aqui é São Paulo, é Ginsburg, você não está entendendo. Você entendeu? Aqui é São Paulo. É outra pegada, meu. A Suzana já esteve aqui antes. Uma mulher super talentosa e atualmente uma ativista ambiental. Não só isso, é uma super escritora ainda não descoberta pelas editoras, mas eu tive o privilégio de ler várias, acho que são acho que são crônicas mesmo, lindas e poemas também. Mas, enfim, essa parte, pessoal das editoras, fiquem de olho na Suzana, e hoje ela veio falar como ativista ambiental. É isso, Christian? É isso, Suzana? É isso. A Suzana vive em São Paulo, como eu, a gente vive nessa cidade que é um vício gostoso. Eu considero assim, São Paulo é um vício. Mas o gostoso é por minha conta e risco também. Mas, Suzana, a palavra é sua, seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. Obrigada por esse seu amor fraternal, muito gostoso. E, Christian, em São Paulo é Ginsburg, em Taubaté é Ginsburg. Por aí vai, mas você falou certo, é isso mesmo. Então, né, eu sou a Suzana Ginsburg Saldanha, eu sou ativista ambiental em São Paulo, participo de vários movimentos aqui, como o Fórum Verde Permanente, a Rede Ambiental Butantã, o Corredor Ecológico Urbano do Butantã. Acabei de ser eleita para o CADES, que é um conselho ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, na sessão aqui do Butantã também. E, enfim, né, várias coisas, vários ataques mesmo estão acontecendo, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Aqui mesmo agora a gente estão planejando uma nova Raposo Tavares com reforma, com uma proposta de reforma só para carros, sem pensar em transporte coletivo, sem pensar em corredor de ônibus. Isso é uma das coisas que vai trazer mais carros, vai suprimir árvores, enfim, e que não vai resolver a questão e vai aumentar a poluição do ar e diminuir as árvores, que é justamente o que tira a poluição, né, que mitiga. Outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo que está acontecendo, é o processo de privatização da Sabesp, né, que está sendo levado a toque de caixa agora na Câmara. Ele precisa que os prefeitos de várias cidades do estado de São Paulo aprovem, quer dizer, concordem, mas que passem pelas câmaras de cada município. E o que poucos prefeitos sabem é que isso, se não for feito, eles podem ser processados depois.
Pera um pouquinho. A gente estava esperando que você fosse falar sobre a sua poesia. A gente não estava esperando assim por um discurso político. Então vamos voltar. Para quem não é de São Paulo, existe uma coisa super mal feita, que é uma alça, que quando você vai para a Zona Sul e quer pegar a rodovia Raposo Tavares, antigamente conhecida como Rodovia dos Motéis e tal, é um horror para você entrar e um horror para você sair. E agora o pessoal está querendo alargar a rodovia. O que me chama a atenção, Suzana, é que ninguém pensou em fazer um túnel subterrâneo. Bom, se é túnel, só pode ser subterrâneo. Ninguém pensou em fazer uma coisa por cima, e o pessoal está pensando em alargar a faixa da rodovia, e eu nem sei como aquilo lá vai desembocar lá no começo da Rebouças, é o começo da Rebouças. Tem um nome aquilo lá. É a Avenida Sepetiba. Sepetiba? Acho que é Sepetiba, não, então, a questão maior aí é Sim. que a rodovia, né, depois eu vou querer falar da Sabesp, que é o principal, que tem um grande movimento disso, Nova Raposo Não, hashtag Nova Raposo Não. Lá é um movimento enorme que está contra, né, fazendo uma grande frente contra isso. A maior questão é que a rodovia não é mais rodovia, né? Ela é uma avenida, né? Ela é uma rodovia urbana, então ela é uma avenida. E ela, por exemplo, não tem um corredor de ônibus, né? Que é assim, são vários bairros que a gente tem na Raposo Tavares, bairros urbanos, que as pessoas vêm para São Paulo e enfrentam um trânsito provocado pelos carros. E são trabalhadores. Então, quer dizer, elas pegam um ônibus e enfrentam um trânsito de carro, porque não tem um corredor. Nem metrô, não tem projeto para metrô? Tem projeto de metrô, e assim, a gente acha, né, que as soluções agora não são soluções para veículo automotivo, de uso unitário praticamente, mas para um contingente grande, para transporte de massa. Então, as soluções são de ônibus e de metrô. E aí sim. O metrô ficaria pronto para a neta da minha neta, já estou ligado. Mas assim, tem um metrô, tem um trem, ou tem um ônibus que está passando, se tem muito ônibus e corredor de ônibus, você desce do seu bairro, para no estacionamento e pega o ônibus e vem para o centro de São Paulo. Você não precisa vir e voltar de carro toda hora. Se você tem muitas linhas de ônibus e elas não estão pegando o trânsito do carro, você vem de ônibus também. Né? Porque o ônibus ficou sinônimo de transporte de pobre em São Paulo. Né? Isso a gente tem que parar de ter essa mente colonizada também. Né? Agora, o problema que eu estou vendo é que essa parte da Raposo ela é cheia de verde em ambos os lados, não é isso? Isso. Mas eu acho que para isso tem pessoas com muito mais informes do que eu. Para vir aqui, se você quiser, eu indico. Eu indico, porque a questão que eu estou muito preocupada e que pouco está se falando justamente por causa dessa nova Raposo, que eu acho que também é uma cortina de fumaça, né, que é uma técnica muito utilizada no governo anterior, no governo da presidência, e que eu acho que aqui está sendo lançada também, que é você fazer vários incêndios e ninguém sabe qual que apaga primeiro, entendeu? Então, a questão da Sabesp é muito importante, porque, assim, além deles imporem uma privatização de uma empresa que já é mista, a Sabesp é mista, 49,7% da Sabesp é de capital aberto para o mercado. Ok. Assim, tipo, 12% é o mercado americano, e a outra porcentagem desses 49,7%, e o outro é o mercado brasileiro. Então, assim, ela já tem capital privado. Não sabia que era o capital misto. É capital misto. Ela tem 50,3%
do Estado, que assim ela tem um controle estratégico. E essa é a importância, né, da Sabesp continuar tendo o controle estratégico, porque a gente vive num período que a água é uma coisa muito difícil. Sim. Muito difícil e tende a ficar cada vez mais cara, né? E difícil você, enquanto privatização total, você ficar disposto a manter a qualidade acima do lucro, né? Porque a Sabesp é uma empresa lucrativa, muito lucrativa. E esse lucro que ela tem, né, além de ser distribuído aos seus investidores, ele é reinvestido no estado de São Paulo. Então, isso é muito importante. Ele é reinvestido, por exemplo, ele financia a tarifa social. Se a gente... Ele não é, desculpa, ele não é reinvestido em projetos da Sabesp? Também, não só da Sabesp, não só, como é tanto dinheiro que é esse lucro, que Aham. ele vai para outras áreas também. Não sabia. Não sabia. E assim, por exemplo, a tarifa social, o subsídio vem do próprio lucro da Sabesp. Se é privatizado, uma empresa não vai fazer uma tarifa social, tirar do seu próprio bolso. Uhum. O que vai acontecer é que essa empresa vai ter lucro com o dinheiro do contribuinte, né, com o dinheiro das pessoas que estão pagando as suas contas. Então, quer dizer, todos nós vamos contribuir para uma empresa lucrar, e a parte da tarifa social vai ter que ser feito um fundo pelo Estado de São Paulo. Quer dizer que a gente ainda vai ter que financiar, sem o dinheiro que a gente paga na tarifa da Sabesp, com um dinheiro que vai vir de outro lugar, a tarifa social. Quer dizer, a gente vai ficar duplamente desfalcado, né? Sem o lucro que vai para um bolso de poucas pessoas, ao invés de ser distribuído em benefício de toda a população, e ainda vai ter que financiar um subsídio da tarifa social. Né? É por isso que a tarifa social no Rio é bem mais cara que a de São Paulo, por exemplo, que foi privatizada a empresa lá. Lá já foi privatizado no Rio? Foi com grandes problemas, com grandes questões. Eles vêm para a gente e falam, pelo amor de Deus, não deixem, porque está muito complicado. A outra questão é que o tratamento de esgoto na cidade de São Paulo ele tem pouco tempo que foi implementado. Ele começou a ser pensado na Rio 92. Né? Tá. Foi toda uma questão quando a SOS Mata Atlântica ficou pedindo que o rio Tietê fosse limpo, e aí isso foi levado para Rio 92, aí houve um acordo de financiamento com o Japão, esse acordo demorou anos, e a partir desse acordo foi se implementando a coleta, né, já era coletado o esgoto, mas era jogado nos rios. E aí a coleta dessas tubulações que chegavam nos rios começaram a ir para centros de tratamento, né, de limpeza do esgoto. Então, a gente está num processo muito legal, porque os nossos rios estão ficando limpos. Eles estão mesmo? Estão mesmo. Estão mesmo, assim, de 100% do esgoto coletado, 71% está sendo tratado. Mas você diz isso em relação a São Paulo, Brasil? Isso tudo que eu estou falando é em relação ao município de São Paulo. Município de São Paulo. Tá. Município de São Paulo, né? São todas... Porque, assim, a Sabesp é uma empresa estatal, né? Estatal no sentido não federal, do Estado de São Paulo. Mas o acordo dela é município a município. Tá. Né? Então, ela tem um contrato com a cidade de São Paulo, um contrato com uma outra cidade, mas cada município tem um contrato. O que eles estão querendo fazer agora, para ficar lucrativo, é conglomerar em 4 contratos, em quatro que eles chamam de URAs. Deixa eu ver aqui o significado de URAs. Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, que agrupa cidades de forma aleatória e não de acordo com as bacias hidrográficas às quais pertencem.
Isso já seria, assim, primeiro, né, você agrupar as cidades, isso para o contrato ser mais lucrativo, unidade regional de serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Quer dizer, você fazer um contrato por agrupamento já seria em si danoso, porque cada cidade tem as suas questões específicas. Mas aqui no caso é pior ainda, porque quando você vai agrupar as cidades, o mínimo de critério que você teria que fazer é uma bacia hidrográfica. E eles não estão fazendo isso. Eles estão pegando uma cidade do extremo oeste e colocando na mesma URAI que uma do extremo leste. Então, assim, é um contrato sem pé nem cabeça. Porque as questões que essa cidade que está numa bacia de um rio, com outra cidade que está numa outra bacia, que tem reservatórios diferentes, não tem como serem agrupadas no mesmo contrato. E outra coisa, agrupar São Paulo numa URAI não tem sentido, porque as questões da cidade de São Paulo, que é um contrato de município com a Sabesp, não se pode negociar numa baciada de cidades, porque elas vão ter outras questões, e as questões de São Paulo serão sempre astronômicas. Peraí, desculpa. Retomando, o Rio 92 foi uma tentativa de conscientização internacional no Rio de Janeiro, onde o pessoal começou a mexer para valer no meio ambiente, onde o Brasil, para variar, assinou. O Brasil é ótimo para assinar contrato internacional. Assina tudo, assina todos, para colocar em prática há 20 anos pelo menos. Fazer lei também é ótimo, né? Para fazer lei também é ótimo. E como os nossos contratos internacionais, dependendo da natureza, ele tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, pelo Congresso, pelo Senado duas vezes, nessa tramitação fica anos. Agora, dependendo da natureza, tudo bem, o tratado internacional pode entrar como, dependendo da natureza, pode entrar como lei federal. Mas o Rio 92, a representante da Dinamarca levantou e saiu. Ela falou, isso aqui não é sério. Ela levantou e abandonou. Se eu não me engano, foi no Rio 92 mesmo. Mas eu estou surpreso, eu estou feliz em saber que começou a despoluição. Mas eu vou mais longe, porque eu estou com um problema parecido no município de Valinhos. Eu sei que o plano é fazer uma megalópolis que vá daqui até Campinas. Eu tenho uma fazenda lá no caminho, em Valinhos, e eles estão justamente querendo mudar todo o plano diretor para que as fazendas sejam transformadas em condomínios. Só que tem a questão dos mananciais, das fontes de água lá. 50% da água que abastece Valinhos vem lá da serra, onde está localizada a fazenda. E o pessoal está assim, dividindo, vendendo e pouco se lixando. A gente tem o judiciário do nosso lado, a gente tem um pessoal do meio ambiente do nosso lado. Agora eu quero saber, aqui em São Paulo, qual que é a organização? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Tem uma secretaria? Uma Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Tem algum movimento popular? Vários movimentos, vários, né? Só no Butantã eu citei todos esses, né? O Fórum Verde Permanente é o movimento da cidade inteira, né? O Fórum Verde Permanente é um movimento e fica onde? Como é que faz para entrar em contato com ele? Ambientalista, é um movimento ambientalista que age em toda a cidade, aonde houver necessidade, eles estão lá. Eles têm as plenárias mensais, têm seus integrantes, né? E eles fazem ações por toda a cidade, aonde tiver necessidade e houver uma movimentação,
eles vão, por exemplo, agora, né, esse abaixo-assinado que está se construindo é o Fórum Verde Permanente que está fazendo contra a privatização da Sabesp. E aí com o apoio de vários outros movimentos, né? É o Fórum Verde Permanente, a Rede Ambiental Butantã e vários outros movimentos como o Pró Pinheiros. Deixa eu ver aqui os movimentos, só um minutinho, que estão apoiando. Não, fala e conta também como é que faz para entrar em contato, porque tem muita gente que vai querer. Eu vou colocar todos. Tem aonde colocar? Porque tem. Peraí que eu vou. E a gente consegue colocar na descrição do vídeo para as pessoas terem acesso. Enquanto a Suzana está procurando, eu me lembro que uma vez eu fui para São Paulo, de algumas vezes que eu fui para São Paulo, e uma vez eu fui para o shopping Vila Lobos, se não me engano. E aí eu peguei Estação Pinheiros, se não me engano, e na frente passa o Tietê, creio eu. Um fedor assim, ó, horrível. Então, é dessa zona que a gente está falando, viu, Christian? Só um pouquinho mais para baixo, mas justamente começa lá o problema. Se você desce mais em direção a Raposo Tavares, que também tem a Granja Viana, a Condomínio Forest Hill, se eu não me engano, eles construíram uma série de condomínios e que o pessoal falou, tá, vou viver com melhor qualidade, vou começar a viver mais perto do verde. Um monte de gente foi, mas, sei lá, o ser humano se reproduz mais rápido do que lebre. Então, o pessoal que foi morar lá já está reclamando que e se você for para lá, você não consegue voltar, não interessa o horário. Vai estar entupido. E vários parques, várias praças serão sacrificadas em função desse movimento pró-carro. E São Paulo não tem como absorver tanto carro. Tanto assim que é uma coisa assim, desculpa, Suzana, mas os dias que tem mais movimento em São Paulo, maior trânsito é sexta, sábado, domingo. É quando vem Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco, todo mundo vem passear em São Paulo. E daí empaca tudo, ninguém sabe por quê. Daí basta olhar para chapas. A chapa que fala, a chapa dos automóveis, e ver de onde é que eles são. São todos de fora. É bem delicado isso. Então, mas eu acho que isso não é um problema, porque São Paulo é uma cidade que oferece uma série de coisas, né? Que as pessoas vêm atrás. Isso a questão não é essa. A questão é como foi estruturado o acesso. Isso, perfeito. Ao acesso a as atividades de lazer que São Paulo tem. Perfeito. Né? Por exemplo, para você chegar no Parque do Ibirapuera, você tem que andar 15, 20 minutos da estação de metrô. O Ibirapuera, de ônibus, ele é praticamente inacessível, é dificílimo chegar. E é o maior parque de São Paulo. Então, assim, a gente tem que ter... a gente tem que reverter essa opção que foi feita, né, há muitos anos atrás, eu acho que na década de 30, 40, que foi essa opção de São Paulo pelo carro. E, pior ainda, né, de usar os fundos de vale, exatamente os rios, como os locais de suas avenidas. Essa foi a pior opção, porque as avenidas de São Paulo, elas estão exatamente nos lugares onde os rios, que são os lugares de enchente natural dos rios. Esses lugares, eles deveriam estar como parques, deveriam estar como zonas de proteção permanente, áreas de proteção permanente, porque a enchente do rio é natural em São Paulo. A gente tem um bioma, né, São Paulo do Piratininga, né, que é São Paulo do Peixe Seco, que é o córrego do Tamanduateí atualmente, era justamente porque o rio transbordava
e quando ele voltava ao seu leito normal, ficava cheio de peixe secando ali naquelas margens. Então, assim, a engenharia que se desenvolveu com Prestes Maia foi uma engenharia de desafio à natureza, não de trabalhar junto à natureza, né? Tanto que tinham outros urbanistas, tem um urbanista muito famoso, daqui a pouco vai me vir o nome, que ele tinha um projeto para São Paulo, na época, antes do Prestes Maia entrar, foi uma concorrência entre os dois, e acabou entrando o Prestes Maia, que era justamente o contrário. Em torno do rio Tietê e do Pinheiros, ao invés de retificar, seria uma retificação menor, seria com várias ondulações ainda, e em torno do rio seriam parques, porque são as áreas de alagamento naturais, né, de um bioma que é de Mata Atlântica e que tem chuva abundante. Então, é natural que o rio, além dele ele transbordar, ele depois voltar, ele dança no seu leito, ele não tem o seu leito sempre da mesma forma. Então, ele tem que ter esse espaço de trabalho, né? Então, assim, as áreas de preservação permanente, que são em torno dos rios, que a legislação federal indica e a municipal define, ela teria que ser, em São Paulo, no mínimo 30 metros em torno de um córrego, para cada lado da margem. De uma nascente, a mesma coisa. Então, São Paulo, a engenharia de São Paulo não gosta do bioma que ele está, não gosta do meio ambiente. Eles não aceitam o meio ambiente, eles querem desafiar. E não tem desafio para a água. A água é uma coisa que a gente sabe que ninguém vence água. Ninguém vence. Sim, a engenharia dos líquidos ela vai onde tem espaço. Tem um detalhe, aproveitar para contar para quem é de fora, para o Christian que não sabe, o rio Tietê, ele não vai para o mar, ele vai do interior para o interior. Então, por vezes, chove em outra cidade, lá na cabeceira do rio, e a água ela sobe por baixo de São Paulo. Começa a subir água pelo bueiro, pelos bueiros que estão à margem, por exemplo, lá no Bom Retiro, né? Você está lá parado, não choveu em São Paulo, mas choveu em uma cidade perto por onde eu passo o rio Tietê, começa a sair água pelo bueiro, começa a sair água do chão e começa... É uma loucura. Então, o que me espanta, por isso eu fico pensando se o Brasil... Desculpa, está saindo da minha boca. É um dos poucos lugares onde o governo é contra o povo. Mas, tá, eu assumo essa. Infelizmente, tem vários outros lugares, vários. Tem? Agora, em muitos países, né? A gente está com uma ascensão, enfim, né? Está com uma ascensão, né, muito difícil, né? De forças muito complicadas, né? Praticamente muito parecido com o que aconteceu há 100 anos atrás. Esperemos que não chegue àquele ponto. Mas, assim, se a gente fosse fazer um mapa pela natureza, não um mapa político, né? A gente ia ver que todos nós moramos na bacia do Tietê. Sim. Né? O Christian não. Né? Eu, particularmente, moro na microbacia do Caxingui, que é o rio que está a menos de 100 metros da minha casa, que vai parar no rio Pirajussara. O Pirajussara, então, eu vivo na bacia do Pirajussara, que corre até o rio Pinheiros. Então, na bacia maior do rio Pinheiros. Caxingui, Pirajussara, Pinheiros. O Pinheiros vai parar no Tietê, o Tietê vai parar no rio Paraná, o Paraná vai parar no Rio da Prata, e aí sim toda essa água vai para o mar. Né? Então, por que a gente precisa cuidar do rio? Se um plástico voa da minha casa
e vai parar no Caxingui, ele vai parar no Rio Pinheiros, ele vai parar no Rio Tietê, ele vai parar no Rio Paraná, vai parar no Rio da Prata e vai parar no mar, que pode parar na África. Exatamente. Mas desculpa, o Caxingui ele já foi fechado, já foi tampado, ele está O Caxingui tá céu aberto. O Caxingui ele nasce num terreno particular, cai direto para canalização, ele se abre num lindo parque linear maravilhoso, acho que é Vila Andrade ali, muito bonito, que é o próximo do Morumbi. Depois ele atravessa a Avenida Francisco Morato e esse parque maravilhoso vira um monte de construções que estrangulam o rio, o que isso é proibido, porque essas construções estão em cima da área de preservação permanente, não respeitaram, estrangularam o lugar onde tinha que ser mata ciliar, eles construíram, aí o rio fica triste, sujo, e aí logo ele anda uns 300 metros e cai no Pirajussara, que tá subterrâneo, que foi tampado, e no Pirajussara tem uma grande avenida, que é a Avenida Eliseu de Almeida, uma avenida de 3 pistas de cada lado. A avenida foi construída exatamente no fundo do vale que recebe o rio Pirajussara, é uma bacia importante, porque desde o Taboão da Serra, passando Campo Limpo, Taboão da Serra, Butantã, toda a extensão do Butantã até chegar no Rio Pinheiros, ele recebe vários córregos. Vários. E aí o que fizeram? Canalizaram ele e tem uma grande avenida em cima. Ali ele deveria ter sua mata ciliar, e aí os carros iam estar, né? Tem o rio, a mata ciliar nas margens, e os carros iam andar não no fundo do vale, aonde alaga, eles iam andar um pouco mais acima, assim como as construções. E o que fez o plano diretor e a lei de zoneamento em São Paulo? Colocou zona de estruturação urbana, quer dizer, prédios sem limite de altura, com gabarito a perder de vista, em zonas de alagamento, de inundação. A gente entra no GeoSampa, é só clicar lá em uma das camadas, que é áreas inundáveis. As pessoas que fizeram o planejamento da lei de zoneamento não se deram o trabalho de olhar o próprio GeoSampa, que é feito pelos técnicos, ótimos técnicos da prefeitura, que colocaram essa camada. E eles colocaram lugar de construção de prédios, quer dizer que vai ter uma infraestrutura muito para baixo, vai ter que abaixar lençol freático, em zona de inundação. Isso o que vai acontecer? Se você abaixa o lençol freático, impede que as águas possam circular, isso vai dar mais inundação do que já daria normalmente, porque ali é uma zona de inundação, pela natureza. Já não poderia se ter, assim, seria a área não edificável, entendeu? Sim. Já seria, mas não se respeita, porque a engenharia, essa engenharia que a gente conheceu, é uma engenharia que ela fica feliz quando ela consegue domar a natureza, né? A natureza é alguma coisa translocada, quer dizer, a natureza não tem sabedoria, não entende das coisas. Né? A Terra tem 4 bilhões de anos e está assim maravilhosa porque a natureza não entende das coisas. Quem entende são eles que acabaram de chegar no pedaço. Espera aí, deixa eu só explorar um pouco isso. Duas coisas para não deixar passar. Eu fiz essa viagem com a minha avó, a gente foi até Presidente Prudente, pegou o barco e desceu o Rio Paraná, descemos o Paraguai, visitamos Sete Quedas, porque ela existia, e daí a gente foi parar lá na Argentina. E é curioso, porque a gente comprou uma passagens para um navio legal, para uma embarcação legal, e daí chegaram e falaram, não, vocês não vão embarcar nessa não, porque o vice-presidente está aqui, e quem vai nessa é o vice-presidente, vocês vão naquela. E a gente foi lá sabe aqueles barcos de madeira,
que parece... E qual rio vocês estavam? Antes de embarcar, a gente estava em Presidente Prudente, a gente ia embarcar no... A gente No embarcou... Paraná. No Paraná, a gente Ou Rio embarcou Grande. no Paraná. E outra coisa que só para deixar claro, quando a Suzana fala de gabarito é a altura do prédio, né? Então, Christian, quando você veio aqui, que você foi lá na praça, Vila Lobos, em volta, agora tem tanto prédio alto, mas tão altos, que eu tenho uma amiga que, para sair de casa, ela tem que sair com meia hora de antecedência para poder passar pela garagem. Por quê? Porque a garagem é dupla, né? Tem um portão que abre, o carro entra, checa, abre o outro. Fica uma fila tão grande dentro da garagem que ela tem que sair com meia hora de antecedência para poder sair da casa dela. E ninguém está respeitando gabarito algum, até onde eu sei, Suzana. E aí, o que ocorre é o seguinte, começa lá com Francis Bacon, vamos domar a natureza. E daí, em grego, a gente tem uma expressão que quando você quebra a lógica da physis, da natureza, você comete uma híbris, né? Só que daí a natureza, ela se vinga. Quer dizer, é aquilo, eu adoro sustentar essa tese, porque ninguém entra na minha, mas a natureza entra, entendeu? Eu sustento uma tese que é do século IV a.C., grega, que fala que a natureza ela tem um logos, ela não interessa, ela tem. A gente tem que respeitar esse logos. É o que fala a mitologia grega. Ela fala assim: a questão dos deuses não é que eles existam, é questão de você reconhecê-los. Exato. Porque eles são forças. Você reconhecer essa força. Se essa força não for reconhecida, ela se volta contra você. Perfeito. Se você não reconhece a força dos deuses da própria natureza, seria Gaia, essa força, você vai estar criando uma híbris, que é a quebra dessa força, um desequilíbrio, portanto, e aí você vai pagar caro. Sim, sim, porque não é a questão. É a linguagem metafórica, né? Claro, quando você está falando de Poseidon, né? Se você não reconhece o deus Poseidon, quer dizer, se você não reconhece, é metafórico, a força que tem os mares, né? Sim, sim. Ou se você não reconhece Oxum, quer dizer, a força das águas doces, né? Sim. É meio por aí. Mas continua. Não, estou adorando, porque agora vamos pegar, vamos sair do metafórico e vamos entrar lá na Rua do Sumidouro. Rua do Sumidouro, onde tem um nome interessante, Sumidouro, né? Por que era a Rua do Sumidouro? Porque lá a água entrava dentro de um buracão e ia passar lá pelo outro lençol freático e cair no rio. O pessoal não estuda nada, os engenheiros eles não estudam nada. Eles inventaram de fazer uma estação de metrô lá, Christian. O que aconteceu? Eles não sabiam não estudaram básico, que o sumidouro é quando a água entra para dentro da terra. Abriu um rombo. Eu nem sei como é que consertaram aquilo, Suzana. Se é que consertaram, né? Foi uma catástrofe, desabou, morreu gente, né? Foi um negócio horroroso que aconteceu. Talvez Sumidouro a gente faz aqui às vezes no sul, principalmente nas praias, quando ainda não tem a rede de água, que é tipo uma caixa de concreto, aí tu enterra, aí o resíduo líquido vai para a terra, o resíduo sólido fica dentro dessa caixa, ele é armazenado e tem que limpar de tempos em tempos. Mas você pega cumbica que vem de cumbuca, mesmo na natureza, indígena também. É uma cumbuca que fica completamente
coberta por uma neblina constante. Tanto é que os americanos fizeram lá um aeroportozinho na Segunda Guerra porque acharam conveniente, porque se tivesse algum... Escondido, né? Ficaria escondidos pela neblina. O que Então, se dizia na época era que eram as terras do Maluf, né? Por isso que foi construído ali. Ele comprou... isso eu não saberia dizer. Era o que se falava na boca miúda naquela época. O Maluf comprou as terras e aí, né, fez dinheiro vendendo para o aeroporto, que deviam ser umas terras que, naquela época, deviam ser bem mais baratas. Mas eu queria falar só alguns números da Sabesp, que é uma coisa bem importante, né? Vamos lá, desculpa, é que eu tenho uma capacidade de viajar que é, como dizem meus filhos, papai decolou. Vamos lá, vamos voltar para o chão. A Sabesp é a quarta maior empresa de água e saneamento do mundo. Né? Não é pouca coisa, né? Ela é a quarta maior. Deixa eu ver aqui. Ela, atualmente, a gente tem os melhores índices de saneamento do Brasil, né? 98% da população com rede de água no município de São Paulo e 91% do município com cobertura de rede coletora de esgoto, atingindo 71% do tratamento do esgoto recolhido, né? Ok. Ela atinge a 12 milhões de pessoas, né, na cidade de São Paulo. E a gente tem uma questão muito importante, que a gente está em meio à crise climática, né, e crises hídricas, né, cíclicas. Então, assim, enfrentar tanto as mudanças climáticas quanto as crises hídricas não é questão para uma única empresa, né? Mas são questões de todas as secretarias se unirem, né, e fazerem estratégias para controlar, né? Não é uma coisinha qualquer, né? É uma coisa de grande porte, e a gente aqui está falando de 12 milhões de pessoas, uma cidade que cresce constantemente, né? Recebe gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e aí tem uma questão importante, que às vezes há algumas críticas à Sabesp que não são ligadas a ela, porque assim, para a Sabesp entrar, a Secretaria de Habitação, a parte de urbanismo precisa estar feita, né? Então a gente precisa ter a infraestrutura de moradia para a Sabesp poder entrar. Não vai ser ela que vai construir as casas, nem os bairros e nem as ruas. Então, assim, para ela poder trabalhar, precisa, por exemplo, urbanizar as favelas de São Paulo, né? Sem essa urbanização, ela não consegue entrar com a água e nem a coleta de esgoto. Então, muitas das críticas da Sabesp, que fazem a Sabesp, às vezes não são a responsabilidade dela, mas de outras secretarias, e acabam recaindo sobre ela. Uma população maior do que São Paulo, do que Portugal, acabei de acessar. Sim, sim. E assim, São Paulo, né, cresce constantemente. Eu lembro que tinha uma época assim, né, e cresce pelas bordas, né? O planejamento de urbanização e de habitação de São Paulo tem que ser de uma prioridade imensa, e junto, né, com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né, porque você tem que retirar as pessoas que estão morando em área de preservação permanente, em áreas de mananciais, mas tem que retirar de maneira digna, dando opções de moradia para essas pessoas, né? Então, isso é um programa que a gente tem que ser constante, porque São Paulo não para, né? Não para de receber gente. Suzana, como é que você vê essas iniciativas particulares de plantar o verde em São Paulo no vertical, ou por vezes o pessoal que sai mesmo com picareta na mão, quebrando calçada e colocando árvores? Colocar árvore tem seu sentido, porque assim, a gente tem 70% da poluição da cidade é poluição do ar, por automóvel, né? Principalmente automóvel, porque
a gente tem não sei quantos bilhões de automóveis, 13 mil ônibus e 1 milhão, não sei quantos milhões de carros, né? E acho que 1,5 milhão de motocicletas. O grosso são automóveis de uso praticamente único, né? Pouca gente anda, você poucas vezes vê um automóvel com 4 pessoas, com 5, uma raridade, né? Com 2 ainda vê um pouco. Então, para mitigar esse carbono que é jogado no ar, a gente precisaria de plantar mais 1 milhão de árvores em São Paulo. Então, toda árvore que for plantada é bem-vinda, vai ajudar a mitigar a poluição do ar, né? Que através da fotossíntese sequestra o carbono, né? Transforma em oxigênio e água, né? É um serviço maravilhoso, porque joga oxigênio no ar e ainda refresca o ar e ainda dá sombra e ainda dá área permeável para absorver as águas pluviais. Então, é um sistema perfeito, que existe há muitos milênios de anos, né? Bilhões, e, enfim, está aí disponível, não tem nenhum segredo, não precisa de... A natureza já fez essa engenharia. E, então, assim, é muito louvável plantar árvores, sim, e abrir espaços permeáveis. Eu, pessoalmente, em contrapartida, essa coisa de jardim vertical... Assim, de alguma forma, né, você está ali fazendo, as plantas estão fazendo fotossíntese, está tendo sequestro de carbono, mas a forma como isso é feita é muito poluente. Porque é muito poluente porque, assim, você cobre toda aquela parede com um bidim, que é uma manta de poliéster. E você planta dentro dos... Por que é a manta? Né? O bidim é como se fosse um feltro, né? Podia ser de algodão, mas o feltro de algodão não vai durar como uma fibra poliéster. Agora, uma das maiores causas de poluição, né, a mais terrível, né, que é aquela que não se resolve, é a poluição por plástico, né, seja ele em que forma que for, poliuretano, poliéster, enfim, de diversas formas, porque a gente sabe que eles não biodegradam, né? O que é biodegradar? É algum organismo comer e transformar aquilo em... matéria orgânica. Não, em matéria inorgânica. Inorgânica? Inorgânica, né? Você come como matéria orgânica, você come e o que vira fósforo de novo, vira cálcio, entendeu? Mas não consegue fazer isso com petróleo. O petróleo, quando você pega um plástico e joga na natureza, ele só parte cada vez em menores partículas plásticas, até chegar no microplástico, né? Que agora que é o que eles estão falando que estão encontrando no pulmão, na placenta, né? Então, é sempre formas, e além do que esses microplásticos, muitos plásticos têm hormônio na sua fabricação. Eles adicionam hormônio. Então, tem agentes cancerígenos muito graves. E fora que os microplásticos, você acha, não, tudo bem, aí não vai entupir o sistema digestivo de uma tartaruga, ou de, enfim, de um pássaro, né, de algum outro, de um peixe, mas existem micro-organismos que comem microplásticos e também têm os seus sistemas entupidos. Então, assim, o plástico, ninguém sabe o que fazer com plástico. Não se sabe. A gente tem continentes de plástico no oceano. É uma das piores pragas que tem. Assim, a gente tem que... né? Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora, né, plástico, né, da informação à solução, né, como acabar com isso. E o que a gente está fazendo no meu grupo é um projeto de lei nacional que proíbe a utilização de plástico no comércio. Plástico de uso único. 40% dos plásticos, da poluição por plástico, é plástico de uso único. Então, assim, como é que você vai fazer uma manta de bidim, que é a pior praga que tem agora, que é plástico, para colocar
uma parede verde. A parede verde é bem-vinda, mas vamos procurar uma outra forma de construir essa parede verde? Que seja mais inteligente. Com fibra de coco, qualquer coisa biodegradável, entendeu? Não um negócio que vai poluir. Isso solta, né? Isso vai se soltando. A chuva vem, arrasta, leva para o rio, leva para o mar. A gente nem sabe, né? A gente só respira porque existe uma microalga que fabrica oxigênio para a gente. Se essa microalga começar a ser atingida por algum tipo de poluição e a morrer, a gente morre sufocado, não vai ter quem fabrique esse oxigênio. Ou seja, toda noite, pessoal, vamos agradecer as cianofícias, que são as algas que são responsáveis pela maior quantidade de oxigênio que a gente tem. Elas são muito mais importantes do que a gente imagina. A gente só respira, só existe, não só nós, como todos os seres que existem vivos, né? Pelo menos os que não os como é que os que são aqueles que vivem, fazem respiração por oxigênio e outros que não. Aeróbica, né? E anaeróbica. Aeróbica e anaeróbica, isso mesmo. Christian? Não, o Christian tem tudo. Christian, conta do seu curso. Fala do seu curso. Momento merchan do Christian, fala. Eu fiz engenharia química, aí me formei na engenharia e depois sou um apaixonado por astronomia e trabalho com divulgação. Hoje com planetário. Não, mas assim, mas eu leio de tudo, então. Christian, isso não é super importante as pessoas saberem que o oxigênio não é dado, ele é um ciclo, né? E o oxigênio que as plantas fazem são muito importantes, mas o grosso do oxigênio que a gente respira vem por essas cianobactérias. Cianobactérias, né? Assim, elas é uma quantidade inimpensável, né? E nisso é muito importante saber o ciclo delas, porque é um ciclo delicado e que está ligado à floresta amazônica, né? Tem naquele documentário One Strange Rock, o primeiro episódio fala sobre esse ciclo. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria saber. Enfim. Christian, fala do seu curso, do encontro que você vai fazer agora. Aproveita, porque até eu tenho uma coisa para pedir para a Suzana. Você vai fazer a gente tem a organização do 6º Encontro Rio Grandense de Astronomia, que é um encontro que movimenta estudantes, aficionados, apaixonados por astronomia e ciência aqui no Rio Grande do Sul, né? Então já vai para a 6ª edição. Ali a média vai de 400, 450 pessoas por evento. E o objetivo é tornar pessoas mais curiosas, né? Levar o conhecimento, mostrar que a ciência está presente no nosso dia a dia, não somente na astronomia, mas em várias áreas do conhecimento. Então vai ser dia 6 de julho, na Universidade La Salle, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, das 9 da manhã às 20 horas. Planetário móvel, óculos de realidade virtual, palestras, oficinas, comida, vai ter de tudo. Inclusive era para eu estar lá, infelizmente no caminho tinha uma pedra e o Christian, que me desculpe. Oportunidades não faltarão. Amém, amém. Agora, o convite que eu queria fazer para a Suzana, a gente nunca tinha aberto um espaço por uma questão política. Por que você... Mesmo porque nós falamos de problemas de São Paulo, mas a gente está terminando a live com uma questão muito maior, quer dizer, não é só São Paulo. É São Paulo, é o estado de São Paulo, é o Brasil, a gente chegou aos oceanos, nós chegamos ao plástico. Por que você não volta para falar mais sobre essa questão que você e o Christian dominam, mas tenho certeza que o pessoal não domina? Eu, inclusive. Pode ser, vamos pensar. Eu só queria falar os movimentos que estão apoiando, né? Esse abaixo-assinado contra a privatização da Sabesp, lançado pelo Fórum Verde Permanente,
que é o Corredor Ecológico Butantã. Aqui tem uma nascente, o Pró Pinheiros, ainda tem mais 2 outros movimentos que estão lendo, e vai ser lançado amanhã esse abaixo-assinado. Eu vou deixar para o Christian colocar os links do Pró Pinheiros, do Corredor Ecológico do Butantã. Aqui tem uma nascente, do Fórum Verde Permanente e da meu Deus, esse é o que eu mais atuo e não está me vindo, e da rede ambiental Butantã, para que as pessoas acessem e conheçam mais o trabalho de todos esses movimentos. Mas a partir de amanhã, eu acho que dá para colocar também o link do abaixo-assinado. Dá sim. Isso, aí a gente vai colocar também contra a privatização, e nesse abaixo-assinado vai ter várias informações que eu falei aqui. E uma que eu esqueci de falar é que 37 países que fizeram privatização voltaram atrás. 37 países, isso quer dizer... Isso é importante, isso é importante. Voltaram atrás, 37 países, isso quer dizer muitas cidades dentro desses 37 países voltaram atrás e reestatizaram as suas companhias de água e saneamento. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, porque são coisas muito estratégicas, que a população, a distribuição e o bem-estar social é a principal serviço, né, que uma empresa dessa tem que prestar. É curioso que o momento também que vem, parece que vem para levantar dinheiro do nada. Quem anda por São Paulo vê um monte de obra desnecessária, num momento... Muito. Você viu, São Paulo tirou os corredores de ônibus que estavam com um cimento ótimo, retiraram o cimento bom para colocar um cimento, entendeu? É um dinheiro jogado, uma população precisando de tanta coisa. Não tem sentido isso, não tem sentido. As empresas privadas tomaram conta da parte pública, né? A gente tem que fazer não para as pessoas ganharem dinheiro, a gente tem que fazer para o bem-estar da sociedade. Mudou, a gente não pode deixar que a Câmara faça uma legislação à base de acordos e negociatas, né? Parece que ela está legislando dentro de si mesma e não para fora, né? É uma troca de acordos o tempo inteiro e a gente não é ouvido, e assim, nem os técnicos, se você vai conversar, eu acabei de fazer um curso sobre água, esgoto, saneamento, nas mudanças climáticas e na complexidade da metrópole, com vários técnicos da prefeitura, nenhum entendeu porque isso está sendo feito. É uma coisa inexplicável. Eles ficam com uma cara de uai, o que está acontecendo? Uhum. Então, ele também... Mas eu conheço gente boa e gente séria, assim. Não, os técnicos são muito bons, os técnicos das secretarias da cidade de São Paulo. Eles só não são ouvidos. Sim. Eles não são consultados. É Sim. só isso. A gente tem pessoas muito boas, estudos maravilhosos. São atropelados, né? A gente tem a Uma Paz, que é uma universidade aberta, com cursos maravilhosos que são ministrados por esses técnicos, que é ligada à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. É dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Incrível, aberto para a população. Esse curso que eu acabei de fazer foram 8 palestras com pessoas incríveis. Tudo isso que eu estou falando são dados que eu trouxe de lá, desse curso que eu fiz agora em março, abril. Entendi. Leila, Gisele, Pierre, por favor, venham dar uma força. Moramos aqui em São Paulo, sofremos todos do mesmo mal e eu sei que vocês são engajados e aqui, no caso, a União vai fazer a força. Não a privatização da Sabesp. Não podemos aceitar isso. Ok. Vamos começar pelo pequeno para chegar no grande.
Suzana, você volta? Volto, é só me chamar. Ah, que alegria. E eu tenho o que falar, né? Tem. A gente foi do menor para o maior. Numa parte que o Christian conhece de São Paulo, e Christian, eu te levo no mesmo lugar que você foi. Você não vai reconhecer. Ah, é? Ah, é. Vamos. Inclusive, a gente tem que combinar, a gente está falando de várias lives sobre a gente se encontrar pessoalmente. Esse ano vai acontecer, viu? Faça chuva, e olha que tá fazendo muita chuva aqui no sul, muita chuva, ou faça sol. Rapaz, a gente tem que fazer, a gente tem muito o que comemorar esse ano. Vamos fazer um encontro presencial, sim, Suzana, vamos comemorar. Olha só, uma micro coisa. Herdei uma fazenda, mudei tudo lá. Tudo. Investi na flora, voltou onça, mico, galinha do mato. Não é maravilhoso? Cachorro do mato, que era o. A última vez que eu vi um cachorro do mato lá tem 50 anos. Eu era criança. Eu tinha 13 anos. Estou com 63. E 50 anos. Olha só que maravilha, Rodrigo. Se a gente faz corredor ecológico urbano, quer dizer, preservação das áreas de preservação permanente em torno dos rios, em todos os rios, ligando aos parques de São Paulo e ligando isso a fora de São Paulo, de repente esses animais eles vão estar andando dentro do, assim, você não precisa separar o urbano da floresta. Ok. A floresta pode entrar dentro da cidade. Maravilha. A ideia é essa, não vamos conviver só com os humanos, vamos conviver com todas as espécies. Esqueci o nome da capivara, aquelas capivaras enormes que tem na USP. Elas já são resultado disso? Sim, porque tem muitas entradas de florestas, a zona sul de São Paulo e a zona norte tem muita floresta, né? E tem ligações, né? Uma das ligações que tem, por incrível que pareça, são as torres de alta tensão, porque você não pode fazer nada embaixo. Ah, que delícia, que loucura. Agora, se você faz isso em torno dos riachos e dos rios, é perfeito, porque é um lugar de disseminação de sementes, é um lugar onde os animais podem ter um habitat, tem água, tem plantas, tem alimento, tem lugar onde morar, tem lugar onde perambular, né? De um parque para o outro, e desses parques para fora, para o bioma para fora da cidade. Então, na verdade, tem que ser uma grande rede de corredores ecológicos. Eu fico aqui pensando, como disse, na neta da minha neta. Qual é o São Paulo que a gente vai deixar para ela? Os animais, eles passam pelo chão, pela água e pelo ar. A gente tem que deixar essas 3 vias limpas. Disponíveis. As grandes avenidas a gente pode fazer pontes para animais, né? Aquelas coisas largas que eles possam passar. Eles aprendem, os animais também aprendem, também fazem cultura, também são inteligentes. Nós somos animais também, né? A gente tem que lembrar disso. Eu estava em Londres, olhei pela janela, tinha uma raposa vermelha, a coisa mais linda do mundo. Você é muito que vem do raposa vermelha em Londres. Não é? Não é lindo? Se olhar pela janela e ver uma raposa vermelha, eu não sou o único, não. Você sabe o carinho que os ingleses tratam a fauna e a flora. A gente tem que seguir bons exemplos. Já deu certo em vários lugares, vamos copiar os exemplos que deram certo. Né? É só conviver com os indígenas. Né? É tão perto aqui, né? No Jaraguá. No sul tem várias aldeias também. No sul de São Paulo. O pessoal que não sabe, o Pico do Jaraguá foi o primeiro lugar que foi extraído ouro no Brasil.
descobriram isso agora recentemente. Que não foi Minas Gerais, não, foi o Pico do Jaraguá. Estava mais perto do mar, né? Primeiro eles foram cavando onde dava, né? E tem indígenas lá, assim. Para quem não conhece, para quem passa lá de carro em sentido interior, tem. A gente tem que operar de coisa, não? Como a gente vai fazendo progresso de forma aleatória? E a gente tem aqui uma população indígena que conhece esse bioma há milhares de anos. Né? A gente tem que aprender com eles. Eles sabem o que tem aqui. Eles sabem como tratar essa vegetação, esses animais, essas águas. Não só isso, a forma como eles assim, veem, como eles se relacionam. Né? Isso é fundamental. É uma forma totalmente diferente. Eles sentem, eles sabem muito bem, pelo menos as mitologias guaranis, né? Elas representam muito bem na sua mitologia como isso é intrínseco da gente, né? Como é que você polui uma água se você é feito 70% do seu corpo é água? Você é água. Como é que você privatiza os mananciais de um estado que quem está alimentando esses mananciais é essa nascente que está perto da minha casa? Quer dizer, em última instância, eu estou privatizando o meu corpo, porque 70% do meu corpo é água. Né? E o que mais? É ferro, é carbono. A energia que eu estou fazendo aqui foi por causa que alguma planta retirou essa energia do sol, senão não estava falando, não estava existindo. Então, assim, é uma desconexão, né? É uma desconexão tão grande que tem a ecopsicologia que acha que toda essa melancolia que o Ocidente tem a ver com a desconexão que a gente tá com a natureza. Foi o momento mais imbecil da filosofia, quando ela colocou o homem como sujeito e a natureza como objeto. Colocou o homem para fora da natureza. E depois diante uma catástrofe só. Isabel Bittencourt, é aí que entra o seu trabalho. Enfim, Suzana, volte, por favor. Tá, ó, eu que agradeço vocês, maravilhosos. Christian, Rodrigo, sempre uma gostosura. Sempre é. Pessoal, agradeço a todos. Suzana, te agradeço muito mais uma vez. Christian, é nós. Aqui em São Paulo é nós. Tem um I. Aqui é os guri. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Beijos. Beijo.